Imagine um sistema onde não existisse cadastro repetido. Imagine um sistema que controlasse as suspensões e bloqueio da agenda do médico. Aí seria o máximo. Permitisse marcar várias pessoas ao mesmo tempo. E se gerenciasse a capacidade de atendimento simultâneo? Ou seja, 2 procedimentos ou 2 pacientes no mesmo horário? Seria tudo de bom. E se a configuração de uma agenda pudesse entrar em vigor na mesma hora? Será que dá? Vê que a parte tá certa. E se a gente tivesse um único sistema para fazer as admissões? E se fosse possível fazer uma admissão previamente? Seria o sonho de consumo do RUP. E se fosse mais fácil atualizar preços? E se fosse mais fácil fazer as coberturas? Acho que é possível. Se as regras de cobrança, aqueles famosos ajustes manuais, fossem automáticos? Imagina se existisse uma integração real entre o controle e o monitoramento das guias com a rotina para processar as contas. Querido, seria tudo de bom. E quem que vai fazer um sistema assim? O ROP. Aliás, vai fazer não, está fazendo. E tá quase pronto. O ROP quem fez? Pois é, feito em casa, na medida. Se foi o RUP quem fez, então foi a gente que fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente que fez. Foi a gente que fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente que fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente que fez. Foi a gente que fez. Foi a gente que fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente que 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 fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente que fez. Foi a gente que fez. É, porque cada um contribuiu com a sugestão aqui, outra ali. Peraí, que tem mais. E se as apresentações dos produtos fossem agrupadas para melhor controle? E se o sistema protegesse o cadastro para evitar duplicação? E se as conversões de unidades fossem feitas pelo próprio sistema? E se o sistema fosse masculino? Muito chique. Foi a gente que fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente que fez. Foi a gente que fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente que fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente que fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente que fez. Foi a gente que fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente que fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente que fez. Foi a gente que fez. Se fosse fácil verificar as tarefas incompletas. Se eu fosse menos operacional e mais gerência. E se o sistema informasse as últimas tarefas executadas para dar continuidade em outro momento? E se o sistema me orientasse em relação às obrigatoriedades do cadastro? Aí não tinha pra ninguém. Foi a gente quem fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente que fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente que fez. Foi a gente que fez. Foi a gente que fez. Foi a gente quem 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 fez. Foi a gente que fez. E se o sistema soubesse a função que eu mais uso? É, ia ser legal. Se a gente conseguir visualizar a disponibilidade de vagas por médico, todos na tela. E se isso fosse programado para todas as especialidades? E se a gente visse todos os médicos por suas características de atendimento? E se a gente fosse referência por ter um sistema sob medida para a nossa operação? Tá se achando, hein? Foi a gente que fez. Foi a gente que fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente que 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 fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente que 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 fez. Foi a gente quem fez. Foi a gente que fez. Foi a gente que fez. Foi a gente que fez. É um desafio grande porque muda muita coisa. Mas a gente topa. Porque desafio é com a gente mesmo. E tá chegando a hora da virada. Vai dar certo. Vai todo mundo trabalhar para isso. E a gente vai treinar. Vai ficar tudo dominado. É o gêmeo. É do ROP. Foi a gente que fez. E foi a gente que fez. 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 Porque aqui a gente faz.